Olá, como é que você está? Pastor Sauro falando aqui do podcast Mente e Coração. Você já nos conhece, já tem nos acompanhado e eu fico muito feliz com o número de pessoas que têm comentado sobre os programas, colocado opinião, feito perguntas, e isso é muito interessante, muito empolgante, principalmente para nós aqui da LPC, a nossa equipe que tem se esforçado para dar assim o melhor resultado, o melhor conteúdo para ajudar você. Normalmente eu pergunto como é que você está, não é verdade? E essa pergunta, muito assim nos últimos dias, nos últimos tempos, tem sido uma pergunta que tem me preocupado com a resposta, porque as pessoas normalmente têm dito que não estão bem. Ou têm feito aquela colocação com reticência, sabe? Sabe como é, né, pastor? Então, né, eu acho que o senhor entende, né? Quando a gente vai conversando um pouquinho mais, as pessoas normalmente revelam uma vida caótica. Vida em grande cidade, vida com muito trabalho, vida com pendências na família, vida com problemas de saúde, vida com problema mental, vida com estresse, vida com peso. É peso sobre peso sobre peso e aí muita culpa. Pastor, a verdade é que eu não estou buscando a Deus. Pastor, a verdade é que eu não tenho lido a Bíblia. Pastor, na verdade, eu não tenho orado. Pastor, na verdade, eu tenho vindo só de 15 em 15 dias na comunidade porque eu não sei como lidar com a minha agenda. E preocupado com isso, eu pensei em trazer aqui para vocês um convidado muito especial, amigo, já conheço ele há um bom tempo e ele foi o nome que eu pensei, eu tenho que chamar esse cara para conversar com esse tema, que é o nosso querido aqui, pastor Rodrigo Leitão. Muito obrigado, Rodrigo. Sauro, eu que agradeço, uma alegria estar aqui no Mente e Coração para esse bate-papo desafiador, né? Desafiador. E aliás, deixa eu ver se eu acerto, tá? Pastor da Igreja Presbiteriana Metropolitana em Campinas. Check. Diretor executivo da APECOM, Agência Presbiteriana de Comunicação. De evangelização. Exato. O que mais? Pai. Pai, né, do Gael e da Helena, né, com o Gael com 16, Helena com 6. Marido. Hoje, esposo da Aline. Sou professor aqui no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Também no Seminário Presbiteriano Ashbel Green Simon, no Rio de Janeiro, uma pós-graduação. E hoje também como coordenador estratégico da Escola de Dascalia, né, junto com o meu amigo Paulo On. Olha que maravilha, hein? Só gente boa, só tarefa legal, simples, especial. Né? Simples. Como diz minha esposa, né? Meu marido tem 4 empregos, né? Exato. E olha, Rodrigo, esse foi um dos motivos que eu chamei você aqui. Que eu pensei assim, bom, Rodrigo ainda está casado, e bem casado. Está com os filhos na igreja, graças a Deus, estão sendo bem criados. E se tem uma pessoa que eu conheço que está fazendo um monte de coisa, é o pastor Rodrigo Leitão. O que contrasta com uma memória minha, que eu tenho de mim, de você, lá em Jaguariúna, eu tenho essa memória. Para quem não sabe, eu plantei igreja em Amparo, aqui no interior do estado de São Paulo, e quem me mentoreava na época era ninguém mais, ninguém menos que o Rodrigo Leitão. E eu me lembro que trabalho. Dava um trabalho, você me falou isso várias vezes, né? Mas é verdade, tá? Se fosse mentira eu ia falar, mas dê trabalho. Mas a gente se encontrava numa padaria em Jaguariúna, e lá... Padaria, sabe como é, né? Então, padaria de interior é diferente de padaria da capital, né? Padaria do interior é cafezinho, ritmo tranquilo, e a gente passava a manhã trabalhando, mas conversando, mas num ritmo diferente de uma reunião executiva, né? Uma reunião de empreendedores, de empresa e tudo mais. E essas duas imagens me vieram na cabeça quando eu pensei em te chamar. A imagem de um cara que tem uma agenda apertada, né? Inclusive, eu até fiquei pensando, nossa, vou ter culpa antes do tempo, porque eu vou chamar ele, não sei se vai dar tempo para ele, mas ao mesmo tempo eu me lembro dessa imagem de nós dois conversando, dividindo um cafezinho. Para começar, conta o segredo aí. Vamos lá, eu acho que essa é uma pergunta que as pessoas fazem bastante, né? Como fazer tanta coisa dar certo, qual é o pulo do gato, né? Eu acho que não tem pulo, não tem gato. Eu acho que primeiro é muita dependência. Pulo, né, gato. É muita dependência de Deus, eu acho que acima de tudo, mas eu acho que tem 2 palavras que se eu pudesse trazer para nossa conversa, Sauro, a primeira delas seria intencionalidade.
E a segunda seria a disciplina. Então, intencionalidade é você ter a intencionalidade de fazer alguma coisa. Então, se nós vamos sentar aqui, nós vamos nos dispor a conversar, a gente tem que ter a intencionalidade daquilo para fazer aquilo acontecer e dar prioridade àquilo. Por exemplo, ainda que eu faça uma série de coisas e tenha muitas demandas, quando eu estou atendendo alguém, por exemplo, em um aconselhamento, ou mesmo em uma reunião com pessoas que estão debaixo da minha liderança, eu procuro, por exemplo, nunca estar com o meu celular apontando para mim ou de maneira que eu possa vê-lo e ser distraído pelas 1.422 mensagens que chega no WhatsApp. Por quê? Porque eu tenho intencionalidade de fazer aquilo acontecer. Então eu acho que isso é uma coisa que passa para todas as áreas. A gente está falando sobre esse aspecto da nossa espiritualidade. Então quando a gente fala de disciplina espiritual, né, eu acho que antes de tudo a gente precisa pensar em intencionalidade. Eu preciso querer fazer isso, eu preciso querer separar um tempo para ler a Bíblia, para orar, para estar com pessoas, tendo amizades espirituais. Então, a intencionalidade é o primeiro aspecto. E o segundo, naturalmente, é a disciplina, é você ter essa disciplina de fazer essas coisas acontecerem. Então, eu acho que o grande inimigo do nosso mundo contemporâneo é a procrastinação, é aquela ideia de ficar postergando e deixando, depois eu faço isso. Eu sei que se eu não fizer, eu não vou conseguir fazer depois. Então, quando eu termino um encontro desse, onde eu vou olhar e eu vou dar uma passada nas minhas mensagens, eu vejo aquilo que de fato é importante, que eu preciso fazer e responder, e eu faço imediatamente, porque a possibilidade daquilo ficar para trás é muito grande, em meio a tantas demandas. Então essa coisa do depois eu faço, depois eu vejo, depois eu penso, isso nunca vai acontecer. Então essa disciplina de separar o que você vai estar fazendo. Então eu, por exemplo, eu tenho alguns dias da semana que eu separo, essa parte da manhã eu vou estar focado intencionalmente em estar atendendo pessoas ou cuidando de demandas da minha igreja local, ou esse dia eu vou estar cuidando de demandas, né, aqui da minha gestão, dentro da PECOM, e eu procuro fazer isso de tal maneira que isso é totalmente prioritário. E isso é uma coisa, Sauro, que ela precisa transcender todas as áreas da nossa vida e tudo aquilo que a gente faz, inclusive o nosso relacionamento com esposa e filhos. Então, eu vou ter a intencionalidade de, nesse determinado dia, nesse determinado horário, eu vou estar fazendo isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar com os meus filhos brincando. Então, eu vou estar com os meus filhos brincando. Então, é separar isso intencionalmente e ter disciplina para fazer isso. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Se a gente tem intencionalidade, disciplina, eu não vou dizer que a gente vai, né, conseguir resolver todos os problemas, mas a gente consegue ser mais efetivo, a gente consegue ser mais eficaz. E a outra coisa fundamental, claro, e eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso, é a compreensão de que a gente não vai dar conta de tudo e a gente não tem que fazer todas as coisas. Eu acho que a gente tem muita dificuldade, né, de delegar, principalmente quando a gente começa a ter algumas posições, né, de certo destaque, liderando, seja em uma igreja local, seja em algum contexto mesmo do trabalho. A gente cai naquela armadilha de achar que se não fosse do nosso jeito não vai estar bom, e aí a gente acaba sendo consumido por aquela coisa da execução o tempo inteiro, né? E isso é escravizador. Então, eu acho que para mim, o grande processo de libertação foi o dia que eu consegui fazer duas coisas: dizer não, entendendo que eu não tenho que fazer todas as coisas e não tenho que responder positivamente a todos os pedidos das pessoas. Eu sei, para a nossa cultura brasileira isso é difícil, porque às vezes a gente fica pensando o que a pessoa vai achar de mim, mas isso é uma intencionalidade, eu preciso fazer isso, dizer não, né? E a outra coisa é exatamente, né, caminhar nessa direção de como a gente vai lidar com isso, entendendo que às vezes não precisamos estar executando, mas podemos ter pessoas próximas que vão fazer aquilo talvez até melhor do que nós, e talvez o nosso papel ali vai ser uma supervisão, um direcionamento, um apoio. Eu acho que esse desapego, ele é fundamental. E aí você consegue escalar, né? Você consegue fazer com efetividade, né, uma série de coisas, porque você não está focado em ter o controle de todas as coisas, mas você está ali, de fato, entendendo qual é o seu papel dentro daquele todo, né? Rapaz, você deu coisa para pensar aí, hein? Que, ó, vamos lá, intencionalidade, disciplina
e entender que você não vai conseguir ter demanda para tudo. Então, saber dizer não. Então, começando pela intencionalidade que você falou. Me chamou a atenção uma coisa que você falou. Você falou assim, eu sei que você tem 4, 5 coisas para fazer. 4, 5 frentes, né? Pelo número de coisas que você elencou aí que você está envolvido. Desde as mais pessoais e familiares até profissional, ministerial, né? E aí você falou assim, eu afasto o celular, ou seja, eu tiro os estímulos para concentrar naquilo. Tem muita gente que acha que pessoas que lidam com várias frentes estão pensando em todas elas ao mesmo tempo. Que elas estão ali. E essa é uma pessoa profundamente doente. E esse é o grande equívoco, né? Eu acho que a pessoa que consegue fazer muitas coisas é a pessoa que tem muita facilidade de fazer aquilo que eu chamo de switch, que é a troca, né? Então, assim, eu consigo durante o dia fazer várias trocas. É completamente diferente. Eu não estou aconselhando uma pessoa pensando em alguma gestão que eu tenho que fazer no meu trabalho lá na APECOM, ou eu não estou na igreja ali, naquele momento, atendendo alguém, pensando em algum outro momento. Não, eu procuro estar intensamente fazendo aquilo ali para fazer o meu melhor, né? Eu sei, né? Às vezes a minha esposa critica muito esse negócio, né? Mulheres falam isso, né? Pô, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E eu brinco, mas eu prefiro fazer bem tudo aquilo que eu estou fazendo. E eu sempre uso uma brincadeira que é assim, vamos fazer um hambúrguer. Qual que é o problema? Que às vezes o nosso hambúrguer não fica o melhor lanche, porque a gente ao mesmo tempo está querendo cortar o tomate, fritar o ovo, fritar o hambúrguer, e eu costumo brincar assim, não, eu vou cortar o tomate da melhor maneira que eu puder, eu vou fritar o hambúrguer no melhor ponto que eu vou achar, para que fazendo uma coisa de cada vez, o resultado seja melhor. Então, essa questão do foco de estar fazendo, é claro, um exemplo, né, bem simples aqui, bobo, mas pensando, né, de maneira geral, a gente conseguir fazer isso, entregar-se totalmente àquilo que a gente está fazendo. Então, isso passa para as pessoas que estão ao nosso redor uma sensação de que, de fato, você está envolvido com aquilo. Agora, imagina, né, estamos falando aqui entre pastores e muitos dos que nos acompanham têm alguma relação em ministérios pastorais, ou tem o costume de estar na igreja, ou tem alguma posição de cuidado na igreja com pessoas, você está ali diante de uma pessoa que está trazendo para você algumas inquietações, ela está abrindo o coração e você está demonstrando diante dela claramente que a sua cabeça não está ali. Você está olhando para o celular, você está pensando em outras coisas e isso gera na outra pessoa uma certa desconfiança, a sensação de que ele não está comprometido com aquilo. Então, o comprometimento, né, que eu estou chamando aqui de intencionalidade de fazer aquilo, ele faz toda a diferença. Então, você consegue ter uma entrega muito efetiva. Então, ninguém vai dizer que você está parcialmente ali, porque você está completamente ali. E eu costumo dizer, né, isso é o full time. O full time é você estar integralmente na hora que você está com a cabeça naquilo ali, fazendo aquilo. Não que você tenha que ficar o tempo inteiro pensando naquilo quando você está fazendo outras coisas. Então, essa entrega total com intencionalidade, ela vai trazer para você os melhores resultados. Porque se você está com a sua esposa naquele momento, com seus filhos naquele momento, ou trabalhando em alguma área naquele momento, a sua entrega é total naquele momento. E se você é uma pessoa como eu que tem essa necessidade, eu diria até interior, de fazer várias coisas, não estar dividindo aquele momento com outras coisas. É estimulante, né? Mas você está fazendo durante o dia algumas trocas e estar pensando em algumas outras coisas. Eu costumo dizer isso, inclusive enche meu tanque, porque eu vou pensando, fazendo intencionalmente uma coisa, só que chega um determinado momento que isso te exaure, né? Ele tira suas forças. E para mim, né, uma grande forma de me tranquilizar e fazer com que a minha produção seja melhor é essa troca. Quando eu percebo que uma área, né, na qual eu atuo, ela chegou no limite, que eu esgotei tudo aquilo ali, eu já estou, vamos dizer assim, produzindo de maneira ruim ou não no nível que eu gostaria, eu paro aquilo, eu concentro em outra coisa, eu faço aquilo, aquilo me renova as energias para que depois eu possa estar focado naquilo novamente. Mas quando eu estiver focado, intencionalmente, né, fazendo aquilo acontecer. Então, a intencionalidade passa por isso, Saulo. Você está
totalmente, integralmente fazendo aquilo que você está fazendo naquele momento. Né? Então, o que nós estamos fazendo agora? Estamos aqui desenvolvendo uma conversa. Não dá para eu ficar aqui, e às vezes isso vai acontecer por diversas razões. Você está em algum momento que você está preocupado com alguma coisa que ela é extraordinária. Lá, você está fazendo alguma coisa, você tem que trabalhar, mas você está com um filho doente, você está com uma mãe doente, ou está com alguma situação... mas isso é extraordinário, né? Então, quando isso acontece, é porque tem coisas fora do nosso controle. Eu não estou dizendo que você vai sem coração, não vou pensar o que está acontecendo. Não é isso. Mas se você exercita a intencionalidade, até naquele momento você consegue fazer, na medida do possível, da melhor forma possível, né? Ainda que o seu coração esteja lá no fundo, ansioso, preocupado, porque você está intencionalmente colocando uma compreensão de que é importante eu focar nisso aqui agora. Então, eu acho que esse é o primeiro grande desafio, a gente ser intencional. E dentro desse desafio, eu queria saber a sua opinião e como é que funciona para você. Você falou do switch, né? Mudar. Muda o canal, né? Vai para outra atividade. Isso é uma dificuldade imensa para as pessoas. Não foi dificuldade para Maria diante de Jesus, mas foi dificuldade para Marta. Marta não conseguiu fazer a troca do switch. Não, casa. E o que Jesus chamou a atenção foi justamente isso. Olha, Maria, a melhor parte. Tem gente, quando eu vou falar sobre isso com uma pessoa em aconselhamento e tal, eu queria saber o que você acha e como que funciona para você. Que eu acho que pode ajudar a turma que sente dificuldade. Normalmente eles tratam como algo inato. O Rodrigo Leitão é assim. Ele tem essa facilidade para... Eu não. Eu fico preocupado com tudo o tempo todo. É uma tempestade à minha cabeça. Eu não concordo com isso. Eu estou vendo pela sua cara que você também não concorda. O que pode ajudar a pessoa a criar essa habilidade de fazer essa troca? Que, assim, excetuando situações extremas que você citou. Poxa, meu pai está doente, eu acabei de receber a notícia, eu estou no trabalho. Claro que você vai ficar com a mente dividida. Mas isso não... Assim, as más notícias não costumam, essas notícias de tragédia, não costumam chegar 10 no mesmo dia. Só Jó. Exceto Jó, normalmente... Desventuras em série, a gente recebe exatamente, uma notícia trágica ali, uma vez a cada ano, alguma coisa assim. O que pode ajudar a pessoa a mudar o canal? Excelente. E aí a gente traz de novo à tona isso que eu estou trabalhando, a dinâmica da intencionalidade e da disciplina. Porque se você começa a ter, né, esse foco da disciplina, para mim também não é algo inato, mas como gradativamente você vai trabalhando o aspecto, né, da sua disciplina, isso facilita você a conseguir olhar para os momentos de forma diferente, aquilo que você tem que fazer das coisas diferentes. Deixa eu dar um exemplo aqui. Às vezes eu percebo, e esse exemplo é interessante, porque eu acho que eu já até trabalhei isso com você, né, no período de mentoria com plantação de igreja, e eu faço isso, né, há quase 20 anos, e é muito interessante, porque às vezes eu lido com alguns plantadores de igreja que a grande dificuldade dele é o aspecto disciplinar. É um cara bom, ele é um bom comunicador, ele tem uma boa teologia, ele prega bem, ele ensina bem, mas ele tem uma dificuldade com a disciplina pessoal, com as coisas que ele tem que fazer, porque a tendência que a gente tem não é de fazer o que a gente precisa fazer, mas é fazer o que a gente quer, o que a gente gosta de fazer. Daí a gente acaba deixando de lado aquilo que a gente precisa fazer para fazer aquilo que a gente gosta de fazer ou que nos traz mais prazer. E aí, se a gente precisa fazer algo, é urgente, a gente precisa fazer aquilo ali, mas aparece uma outra coisa, nem é tão urgente, mas a gente gosta mais dessa coisa, então a gente deixa de fazer o que a gente precisa fazer para fazer aquilo que a gente gosta, tem mais prazer em fazer. Então esse é o grande problema. Então é por isso que, para mim, a intencionalidade, ela está casada aqui com a disciplina. Então, o que eu costumava fazer, né, com alguns dos plantadores que eu orientava, e isso serve para diversas áreas aí de atuação, para ajudá-los nesse sentido. Eu dizia, nós vamos fazer o seguinte, um exercício. Já que eu estou nesse papel de te apoiar, de mentorear, tenho essa responsabilidade, você se submeteu a isso, eu quero que toda segunda-feira, pela manhã, às 8 horas da manhã, a sua agenda esteja na minha caixa de e-mail.
eu quero que você diga o que você vai fazer nos 3 períodos do dia durante toda a semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de manhã, de tarde, de noite, de maneira geral. O que você vai estar fazendo? Onde vai ser o seu foco? Mas eu preciso ter um tempo... Joia, até o tempo livre, ele deve ser pensado com antecedência, ele deve ser planejado. É claro, exceção é exceção. Mas o planejamento, né, ele traz essa possibilidade e ele deve conter, inclusive, isso. Não, na quinta-feira à noite eu vou levar minha esposa para jantar. Então, planeje isso antes. Na quarta-feira à tarde eu vou levar meus filhos no shopping. Não é pecado levar os filhos no shopping à quarta-feira à tarde. Né? Se você tem essa disposição de um trabalho que não tem que estar ali fixo, desde que você tenha planejado e isso esteja dentro da sua agenda de acordo com tudo, né, e você pense isso, né, de maneira antecipada e coloque isso. Então, eu sempre dizia, 8 horas da manhã, eu quero a sua agenda. Toda segunda-feira, na minha caixa de e-mail. E a grande brincadeira que eu faço e eu acho que eu já pedi para você fazer isso algumas vezes, que sabe quantas vezes eu li esse e-mail? Nunca. Porque não é para mim, é para a pessoa. Sei. Eu não estou querendo microgerenciar o que ela está fazendo, o que ela está deixando de fazer. Não é curiosidade da minha parte saber o que ela está fazendo. Eu simplesmente quero ajudar essa pessoa a ter um passo anterior, a se planejar, a se programar, ter disciplina em relação à sua semana. Então, a minha semana ela é muito trabalhada dessa maneira. O que eu vou fazer, né? Então, eu brinco que assim, a minha agenda ali no celular, né? Ela tem 1 zilhão de pontinhos azuis, né? Todos os dias tem alguma coisa ou algumas coisas, sempre separando aquilo ali com antecedência, o que eu vou estar fazendo. Algumas são comuns, toda semana eu vou estar fazendo aquilo naquele horário, algumas são flexíveis, mas sempre com antecedência. Então, essa disciplina, Saulo, ela ajuda esse aspecto que veio da intencionalidade. Eu tenho intencionalidade de estar fazendo aquilo ali, mas eu não consigo. Então, isso é um exercício que você vai fazendo. Uma das maneiras disso é se disciplinar, antecipar, né, e se preparar para fazer aquilo. Então, eu vou fazer isso nesse horário, isso nesse horário, isso nesse horário. Eu vi uma vez que disciplina não se trata de motivação. Não sei se você concorda com essa frase. Tem alguns livros que falam isso. Não, se for depender para estar motivado para fazer, por que eu estou pegando nesse ponto? A gente já passou pela intencionalidade e está entrando agora na disciplina. Eu não sei qual é a sua percepção. Eu ouço muito na igreja. Vai pensar sobre cultivar a espiritualidade através dos meios de graça, orar, ler a palavra, comunhão na igreja, participação nos cultos e tudo mais. Você falou de agenda, disciplina, horário. Eu não sei se é coisa de nós brasileiros ou se isso lá fora, talvez nos Estados Unidos ou em outros lugares, que a disciplina é abordada de uma outra maneira, seja diferente. Eu confesso que eu não sei. Mas normalmente as pessoas dizem assim, mas aí perde a fluidez. Tem que ser algo mais orgânico. Eu ouço muito isso. Não sei se é só no contexto que eu vivo, mas as pessoas falam assim, sou engessado demais marcar um horário para ler a Bíblia, para encontrar com Deus. E aí eu falo assim, olha, é melhor você se encontrar com Deus, marcar um horário para se encontrar com Deus, do que não se encontrar com Deus. E se você não tiver afim, aí eu lembro de uma frase do Spurgeon, né? Se você não tem vontade de orar, ore até ter vontade. Exatamente. Falei, vai e fala. Não, na liberdade que Jesus Cristo nos dá com Deus, Senhor, eu estou preocupado, estou ansioso, eu não queria estar aqui, mas eu estou abrindo a tua palavra, eu quero me encontrar contigo, acalma o meu coração. As pessoas querem chegar como... E sempre é algo tipo filme, sabe? Amor de filme é bater o olho, mocinha, mocinha. Não sei se ainda é assim agora, né? Normalmente tinha coisa de novela na época. Agora é em dorama. Agora é dorama, né? Bate o olho, dá aquele clique e é assim pra sempre. A gente sabe que não. Você tem que cultivar o relacionamento, marcar na agenda o jantar com a esposa, porque senão tudo engole e tal. Essa dimensão, quando você coloca nos relacionamentos, normalmente as pessoas falam assim, perdeu a naturalidade. Tá tudo muito solto e vira refém desse mundo que a gente vive de urgência.
que você tem percebido e como é que você costuma lidar nos aconselhamentos? Boa, Faz um Saulo. aconselhamento para a turma aqui, gratuito aqui. Não, e isso acaba sendo, na verdade, Saulo, uma falácia, porque se a gente for pensar, as coisas que nos dão prazer também, né? E a gente está falando de relacionamento com Deus, isso é para ser algo prazeroso, algo que... elas também, muitas vezes, elas têm horário marcado, né? Eu sei que, assim como eu, você é um fã, né, para mim, o melhor de todos os esportes, né, que é o futebol americano. Então, Ufa, a gente está em semana... Mas não sou, não. A gente está em semana de playoffs, né? Então, assim... você aguarda ansiosamente aquele horário que o jogo vai começar, né? Então, e eu estou usando esse exemplo porque ele é um exemplo mais dolorido do que o nosso futebol. Para quem gosta de futebol, o futebol passa num horário plausível, né? O jogo é 4 horas da tarde no domingo, 9 horas da noite, 9h30 da noite durante a semana. A gente, quando vai ter um jogo que começa às 10 horas da noite, vai terminar 1h30 da manhã com o seu time perdendo no último lance, como aconteceu comigo nesse final de semana, mas a gente faz isso e até a derrota ela tem um gostinho de, bom, mas pelo menos eu me diverti naquilo ali. Mas eu separei aquele horário de 10 horas, 10h30 da noite até 1h30 da manhã para poder estar fazendo aquilo ali. Então, quando a gente diz assim, mas para um relacionamento com Deus, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Isso muitas vezes é uma desculpa, né, que a gente tem para se proteger, porque a gente percebe como nós não estamos agindo com Deus da maneira como nós deveríamos. Então, se a gente tem horário para trabalhar, a gente tem horário para comer, a gente tem horário para ir à igreja, essa coisa de assim, mas eu não vou marcar. Eu não estou dizendo que não vai acontecer de eu estar, às vezes, em um determinado momento e perceber que eu preciso experimentar ali uma disciplina espiritual, por exemplo, oração, jejum, leitura das escrituras. Isso às vezes vai acontecer, isso acontece bastante comigo. Eu estou assim fazendo uma outra coisa, tal, eu estou na virada das chavinhas e eu percebo, opa, eu preciso falar com Deus agora, eu preciso orar agora, eu preciso... mas se a gente traz isso de maneira, né, mais disciplinar, isso tem um efeito completamente diferente. E olha, não é engessado, porque tudo aquilo que a gente faz, que nos dá prazer, ela também tem alguns elementos que eles direcionam um tempo e um horário. Quer ver um exemplo que a gente faz isso e eu acho que é importante? Se você convenciona que você vai orar quando você acorda ou quando você dorme. Opa, isso te ajuda a ter uma responsabilidade com aquilo e depois você vai experimentando aquilo de uma maneira efetiva e aquilo faz bem para você, né? Eu vou dar um exemplo de uma coisa que, né, não tem nada a ver, mas que eu sempre tive problema. Eu tenho que tomar... A gente vai ficando velho, né? E tem que tomar um monte de remédio, eu tenho que tomar um monte de vitamina. E eu sempre me esquecia daquilo, porque na minha cabeça, eu ia tal, de manhã eu tomava isso. Aí eu falei assim, não, eu preciso me disciplinar para tomar o meu remédio. Então, o que eu percebi? Não, antes de dormir, eu, né, tenho um tempo que eu vou lá, deixo, né, já tenho meu armarinho onde eu tenho que tomar todas as coisas, eu pego lá e vou tomar tudo aquilo de uma vez. Podem até alguns médicos dizer que talvez não fosse a melhor estratégia tomar tudo de uma vez, mas eu sei que se eu não fizer disciplinamente aquilo naquele horário, durante o dia eu não vou fazer e depois vai passar. Importante, aquilo vai passar. Então, se você não separa especificamente isso, então eu vou acordar, eu vou orar, ou eu vou, antes de dormir, eu vou orar, ou na hora do almoço eu vou agradecer. Consegue perceber como isso vai tornando para a gente um primeiro passo de deixar isso mais natural? E aí ele vai se integrando, né, à sua vida, ele vai fazendo parte da sua vida. Como eu disse, não significa que não vão ter momentos desses que a gente vai estar fazendo, opa, eu não estava pensando nisso agora e de repente isso se torna uma necessidade, né? Mas por que ele se torna uma necessidade? Porque eu percebo isso como uma possibilidade. Porque eu já aprendi que aquilo é importante dentro dos momentos onde eu faço aquilo disciplinarmente, né, naquela hora. Então, porque eu sei que aquilo tem um efeito na minha vida, agora eu posso fazer em outros momentos. Então, na verdade, a lógica é o contrário. Não é eu vou deixar acontecer a qualquer momento quando me der vontade, até que isso se torne um hábito. Não, o hábito vai me mostrar que aquilo é importante e ele vai gerar vontade. Então, a gente inverte as coisas. Perfeito, perfeito. Tem alguma coisa na nossa cabeça que diz assim, lá dentro, isso aqui não é importante, não é?
senão você faria. É. Só que ela fica escondida lá dentro, né? Tem um membro lá da minha igreja que eu pastoreio, que um dia ele chegou, novo convertido, começou a caminhada com Jesus há pouco tempo e tal. Ele chegou, pastor, o senhor fala da importância da comunidade, de vir adorar a Deus junto com os irmãos e tudo mais, participar do culto e tal. Mas o meu trabalho, ele botou uma escala agora, os próximos 2 meses eu vou ficar preenchido no domingo. Eu não... E ele todo cheio de culpa, todo pesado, assim, com medo do que eu ia falar, o que eu faço e tal. Primeiro que eu achei a preocupação, assim, adorável. Eu fazia muito tempo que eu não via esse cuidado, assim, pô, eu quero saber disso. E, cara, É legítimo, eu né? tive o maior, sem problema nenhum, de dizer pra ele assim, meu irmão, vai lá trabalhar. Faz o culto doméstico, conforme eu te ensinei, mas vai trabalhar. Se você puder conferir, não é a mesma coisa, né? Assistir culto e prestar culto, né? Mas se você puder assistir a mensagem depois, assiste a mensagem depois. Quando terminar a escala do seu trabalho, volta. Que bom que você veio me falar. Mas eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim, mas por saber que há muitas e muitas desculpas sobre trabalho, vida e tudo mais, mas eu quero fazer só uma pergunta para você. Eu olhei bem nos olhos dele. Falei assim, você queria estar aqui cultuando a Deus? Quero, pastor, tem me alimentado e tal, e não sei o quê. Eu falei, então grava isso no seu coração. Porque isso é que vai garantir que esses 2 meses ausente não vire um hábito e de repente, não passou os 2 meses, então, mas a vida complicou e não sei o quê. E eu senti isso no que você falou. Quando, porventura, acontece de você não conseguir orar, não ler a Bíblia, por alguma... é contado como, poxa, que pena. Não é uma performance atlética, eu preciso disso, Sim. eu quero isso. Que pena que eu não consegui isso. Amanhã eu vou estar na presença de Deus. Ou vou aproveitar aquele restinho de tempo antes de dormir para... Há um anseio, né, de ter essa comunhão com Deus. É por aí. E aí a gente entra na última parte que você falou. Então você falou sobre intencionalidade, disciplina, e você falou sobre não dar conta de tudo, então é importante dizer não. Tem uma analogia que não é minha, e eu acho que talvez você conheça. Eu não tenho certeza se é do Tim Keller ou se não é. Eu sei que você é um grande discípulo do Tim Keller à distância, né? Mentoreado pelo Tim Keller, com os livros e tudo mais. Mas eu ouvi assim, essa escrita. No Egito, o povo de Deus era forçado a trabalhar sem parar. Então ele não poderia dizer não para o faraó, não vou trabalhar. Não vou trabalhar, porque eles eram escravos daquele faraó, eles tinham que trabalhar. E eles faziam coisas grandiosas, né? Grandes cidades celeiros, grandes monumentos. Então, o fruto do trabalho era grandioso. Eles saem dessa terra de escravidão para a terra prometida. Estão lá no deserto, em determinado momento, livres agora, vamos viver a nossa vida. Agora a gente pode dizer não. E o não veio na lei com, agora vocês têm um sábado. Vocês podem dizer não para o trabalho que Deus vai providenciar tudo. E num momento de rebeldia, eles olham para trás, não, mas tinham as cebolas, tinha a carne, tinha, ó, para onde é que você nos trouxe, Moisés? O que você está fazendo? O que a gente está fazendo aqui nesse deserto? E eu sempre fiquei intrigado com isso, e lendo essa interpretação me ajudou muito, de por que um escravo vai querer voltar para aquela vida? Mas não tem cebola, carne que pague a você ser livre. E às vezes eu percebo isso. Por último, só para dar o contexto que eu estou muito interessado na sua resposta. Eu fui conversar com uma mulher. E essa mulher, casada com filhos, se queixando, chorando, muito tensa porque o trabalho estava exigindo muito. E ela preocupada com a criação dos filhos, com o tempo que estava dando para a família e tal, pediu aconselhamento. E eu falei assim, vocês conseguem se virar sem o seu trabalho? A gente tem que se adaptar e tal, mas o que o meu marido ganha, eu posso me realocar e tal, e não sei o quê. E eu falei assim, olha, eu não estou dizendo que você tem que largar o seu trabalho. Você tem que dar uma olhada se a vida está bem organizada, talvez seja uma questão de organização. Mas se em último caso, você entende que a sua família é tão importante assim para você, e tem que ser, a ponto de realmente eu estou numa situação de ou isso ou aquilo, tem algum problema de você dizer não para esse emprego e tentar se realocar?
Falou, não tem nenhum problema e tal, e foi. E aí eu vou orar, vou pensar sobre isso. Passou-se um tempo, ela não pediu mais conselho, né? Eu fui atrás para conversar. E aí, como é que foi a questão do trabalho? Então, pastor, fui promovida. Foi promovida? É, para o cargo tal e tal. Mas você está com mais responsabilidade? Então, tô com menos tempo ainda, tô com menos... Mas e aquela questão, aquela tensão que você tinha? Então, pastor, a gente vai receber mais, eu vou ter uma projeção na carreira. E, de novo, o problema não era essa carreira dela. O problema é o conflito que ela falou que tinha, que estava num ponto que ela tinha que dar uma resposta, um não, para aquela oportunidade, talvez abrir uma outra oportunidade, e ela não conseguiu. Ela disse sim pro chefe, vou ter mais coisas. E melhorou? Não, pastor, menos tempo, mais pressão, mais não sei o quê. Bom, aí continuou o acompanhamento. Mas o ponto que eu quero chegar é, o não é muito difícil. O não é muito difícil. Ajuda a gente a dizer não, Leitão, por favor. O que você recomenda pra gente? E principalmente em relação à espiritualidade, porque dizer não para os meios de graça é a coisa mais fácil do mundo, mas por que é tão difícil dizer não para a festa de aniversário do meu primo de terceiro grau, que eu só vi uma vez na vida? Diga aí. Vamos lá, acho que tem dois aspectos aqui dentro do que você trouxe, né? Até usando como exemplo aí a ilustração que você apresentou, né? O aconselhamento e tudo mais. Não sei se você já tinha ouvido, não sei se é do Tim Keller, se não é. Mas trazendo essa questão que você falou, né? Da mulher que percebia uma coisa, aí às vezes a sensação que eu tenho é que o não saber dizer não tem a ver com algumas questões em relação ao próprio coração. Né? Então, apesar dela sentir que aquilo tomava tempo de coisas que eram importantes, como a família, a busca pelo... o sofrimento era genuíno, viu? Sim. Ela dava para ver que ela estava sofrendo. Os filhos são importantes. Mas o anseio, às vezes, por recurso financeiro, pelo sucesso, né, por alguma posição, às vezes ele faz com que a gente mude, né, na balança aquilo que é importante. Então, esse é um problema. É uma inclinação do nosso coração, contaminado pelo pecado, que é enganoso e às vezes não sabe o que é melhor. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto, que eu acho que talvez é mais comum, e principalmente dentro da nossa cultura, é o medo que a gente tem, né, e eu diria que ambos são pecaminosos, esse primeiro mas o segundo talvez seja mais sutil, porque ele simplesmente é travestido de algo aparentemente bom. O primeiro não, olha, ela preferiu o sucesso, preferiu o dinheiro, aí a gente pode até julgar, olha só, tá vendo? Mas é porque preferiu isso. Agora o outro é travestido de algo aparentemente genuíno, do tipo, mas eu vou dizer não pra pessoa, né? O que ela vai pensar de mim? Eu preciso fazer isso. E isso não tem a ver com ser bom e fazer pela pessoa. Às vezes isso tem a ver com idolatria do coração. Nós temos um problema dentro do nosso coração. Nós queremos ser admirados, né? Nós queremos que as pessoas gostem de nós. Esse é um grande problema que nós temos, por exemplo, na vida de pastores. Muitos pastores têm como grande objetivo serem admirados. E o cara entra no ministério pastoral porque ele teve uma experiência quando adolescente que ele via as pessoas dando presente para o pastor, chamando o pastor para o aniversário, para uma festa e tendo um carinho para com o pastor, e ele, por sempre querer isso, ser querido pelas pessoas, ele às vezes adentra no ministério pastoral dentro dessa perspectiva, com a expectativa de que ele vai ser querido também. E tem uma frase para mim icônica do Ed Stetzer, que ele diz assim, se você, né, quer ser admirado, não vá para o ministério. Vá vender sorvete. Vender sorvete você vai fazer com que as pessoas gostem de você. Ir para o ministério, talvez o efeito seja o contrário, porque se você vai genuinamente cumprir o seu papel, você muitas vezes vai ter que confrontar, você vai ser assertivo e às vezes as pessoas elas vão de fato ficar chateadas com você e faz parte do pacote. Então você precisa entender isso. Então estar disposto a cumprir a nossa vocação faz com que muitas vezes a gente tenha que dizer não. Como a gente diz que a gente tem que falar não para os nossos filhos, para não deixá-los dentro de uma bolha e dar tudo para eles, porque às vezes algumas coisas que eles vão pedir até vai fazer mal para eles e eles não sabem, a mesma coisa. A gente precisa estar disposto a dizer não, e entender que Deus não nos chamou para fazer todas as coisas. Então,
às vezes isso vai gerar um desagrado. Eu vou usar um exemplo clássico aqui, o bom é que o pessoal está acompanhando, vai percebendo isso aí, eu vou parar de receber convites assim. Mas às vezes eu recebo convite para falar em um congresso de adolescentes. Pastor, mas vai ter 450, 600 adolescentes, a gente quer que o senhor fale lá para os adolescentes. E aí eu digo assim, não... eu tenho dificuldade para falar com um adolescente dentro de casa, imagina para 600, 800. Eu acho que assim, existem inúmeros líderes, seminaristas, pastores, que têm vivido o ministério junto de adolescentes, que têm uma expertise, uma capacidade muito maior e vão fazer isso de maneira muito melhor. Mas às vezes, apesar daquilo, né, não ser aquilo que eu faço de melhor, aquilo que eu sei fazer, que eu poderia contribuir da melhor maneira, eu digo sim, porque eu penso assim, o que eles vão pensar de mim? A minha preocupação não é o melhor para os 800 adolescentes, porque se fosse, eu ia escolher alguém que fala melhor do que eu para adolescentes. A minha preocupação é o que vão achar de mim. E às vezes eu estou impedindo alguém que poderia entregar algo melhor para os adolescentes do que porque eu simplesmente não quero que as pessoas pensem de mim algo que eu não gostaria, né? Que elas me achem, então, eu sou metido, eu não faço isso, tal, aquilo. Agora, por exemplo, se você chegar para mim e falar assim, no mesmo horário, eu vou ter esse evento para 800 adolescentes, ou vou ter uma conversa com 4 plantadores, ou com um presbitério onde tem 15 pessoas, onde eu vou falar sobre plantação de igreja, ou vou mentorear na área de liderança, para mim a resposta é simples, né? Porque eu sei o que Deus tem me chamado para fazer. E isso é convergência. Então, quanto mais você desenvolve, amadurece, você entende qual é a sua vocação, o que você foi chamado para fazer, aonde Deus está te usando, fica mais fácil para você dizer não. Então, existem algumas coisas que você sim vai ter que dizer sim, porque faz parte daquilo que Deus está construindo na sua vida e através da sua vida. E às vezes vai ser difícil aquilo ali, vai trazer uma série de questões, mas você precisa estar ali fazendo aquilo, porque é onde Deus está te usando, é o propósito de Deus naquilo ali. E não só no ministério pastoral, na vida da igreja, mesmo na dinâmica do trabalho, em qualquer lugar. Algumas coisas que elas são inerentes a você, e você precisa estar fazendo ali aquilo, porque tem a ver com o que Deus está construindo em você e o que Ele vai fazer através de você. Outras coisas não. Existem outras coisas que elas podem ser compartilhadas, que elas podem ser delegadas, que elas podem ser feitas, às vezes até de melhor forma, por outras pessoas. Mas qual que é a grande questão nossa? É o apego do nosso coração, é a idolatria do nosso coração em relação ao que as pessoas vão dizer a respeito de nós, ou o fato da gente querer se sentir admirado pelas pessoas. Então, esse aspecto do pecado que entra no nosso coração, né, e acaba roubando de nós aquilo que poderia ser muito melhor, vivendo uma vida daquilo que é o centro da vontade de Deus, acaba trazendo uma série de consequências. Esgotamento, cansaço. Às vezes a gente não está cansado porque a gente faz muita coisa. Às vezes a gente está cansado porque a gente está fazendo as coisas erradas. É aquilo que eu costumo brincar, né? Mesmo dentro dessa conversa que a gente falou aqui, você não se sente cansado de fazer tudo isso? Não. O que me esgota é fazer aquilo que Deus não me chamou para fazer. E todas as vezes que por alguma razão eu faço aquilo que Deus não me chamou para fazer, eu me sinto esgotado. Então, quanto mais eu souber quem eu sou em Cristo, em Deus, e para o que eu fui chamado, mais fácil dizer não, segundo você. Porque você vai ter uma compreensão clara da sua vocação. O que Deus te chamou para fazer? Ele te chamou para fazer todas as coisas? A gente estava conversando, aí pessoal, vou trazer para cá bate-papo de bastidores. A gente estava conversando aqui antes, o pastor Saulo estava me falando da alegria dele de estar conduzindo esse podcast e estar em outros momentos, né, no que diz respeito à comunicação, à mídia, ao ambiente digital, e é uma coisa que Deus tem te usado e você tem percebido isso como uma vocação. Então isso te alegra, isso faz com que você entenda que você está no lugar certo, né? E isso traz efeitos e resultados efetivos para você, para as pessoas que estão ouvindo, independente de qualquer coisa. Agora, quando você vai
negociar até às vezes isso para poder fazer algo que não é o que Deus está te chamando para fazer, simplesmente porque você tem que dar uma resposta positiva para alguém, Perfeito. você está se esgotando e você está fazendo um mal, vamos dizer assim, naquele contexto. Por quê? Porque você está impedindo uma outra pessoa que tem a vocação que poderia fazer aquilo ali. Eu penso assim, todas as vezes que eu estou falando fora do meu contexto e alguém me chama, eu falo assim, eu me sinto mal. Por quê? Porque eu estou ali roubando a oportunidade de alguém que tem uma vocação para fazer aquilo e que poderia fazer muito melhor que eu, mas a minha presença ali vai impedir essa pessoa de cumprir essa vocação. Perfeito. Agora, Rodrigo, tem alguém ali do outro lado da lente, da câmera, você mesmo, que eu estou falando com você. Você está olhando a gente falando aqui, teorizando, super animados e tal. E talvez você esteja balançando a cabeça assim. Esses pastores estão falando deles, vocês não conhecem a minha vida, eu estou aqui angustiado, estou sem tempo para nada. Eu sou um discípulo de Jesus, eu comecei uma caminhada como discípulo de Jesus e outros estão tomando conta da minha vida, da minha agenda, eu não tenho tempo para nada. Na verdade, é como se Deus não estivesse participando da minha vida. Talvez você esteja se sentindo assim. Então, Rodrigo, a gente tem um momento no nosso podcast que a gente sempre faz, que é dar oportunidade para o nosso entrevistado olhar para aquela câmera aqui, no seu caso, e falar diretamente com essa pessoa que talvez esteja com lágrimas nos olhos, talvez esteja incrédula. O Rodrigo falou essas coisas, mas ele não me conhece. E esse é o momento da gente deixar essa conversa aqui, nesse estúdio bem iluminado, cores perfeitas, olhar para essa pessoa e falar alguma coisa do coração. Eu queria muito que Deus falasse com essa pessoa através de você. Então fique à vontade para falar o que você quiser, quanto você quiser, para aquela câmera ali, por favor. Amém. Eu costumo dizer que todas as reflexões que a gente tem, uma vez que agora nós nos tornamos discípulos de Jesus, elas devem apontar para Jesus. E eu queria então falar para você a respeito dessa nossa conversa, trazendo à memória algo que o próprio Jesus nos ensina. E as Escrituras contam que em uma determinada ocasião, Jesus estava numa cidadezinha chamada Cafarnaum e ele estava ali no auge do seu ministério, realizando coisas grandiosas. Jesus, por onde passava, se destacava porque ele ensinava como quem tem autoridade. Jesus curava os enfermos, ele expulsava os demônios, ele multiplicava comida e dava de comer para as multidões. E as pessoas então faziam fila para se encontrar com Jesus, para serem atendidas, para serem curadas, para serem libertas por Jesus. E as Escrituras então contam que uma determinada ocasião, Jesus ele acorda bem cedinho e ele sai para orar, para ter um tempo de intimidade com o Pai intencionalmente. E aí, sabe o que acontece? Os discípulos ficam desesperados, porque começa a ter aquela fila está aumentando, tem um monte de gente para Jesus atender, e Jesus não está lá, e os discípulos começam a procurar Jesus até que eles o encontram e dizem, Jesus, onde é que você estava? Tem um monte de gente ali esperando, um monte de gente para você atender. E Jesus simplesmente responde assim, vamos para um outro lugar. Vamos para um outro lugar. E essa palavra de Jesus, ela pode, no primeiro momento, parecer meio estranha, porque pode parecer que Jesus está com o coração meio duro e ele não está se importando com aquelas pessoas que estão ali, que tinham demandas, que tinham necessidades reais. Existiam pessoas para serem curadas, existiam demônios para serem expulsos, existia gente que precisava ser ensinada, mas Jesus simplesmente diz, vamos para um outro lugar. Vamos para a próxima cidade, vamos continuar. E se você percebe isso, principalmente no Evangelho de Lucas, a gente vai vendo ali uma dinâmica progressiva de Jesus caminhando resolutamente para Jerusalém. Por quê? Porque a vocação de Jesus, o seu propósito, passava por ele estar em Jerusalém, o lugar onde ele seria aclamado, mas depois seria traído, seria preso, seria castigado, torturado e morto. Mas ressuscitaria ao terceiro dia para poder fazer por nós aquilo que nós não poderíamos fazer, para nos salvar efetivamente
daquilo que nós não conseguimos nos salvar, o pecado e, consequentemente, a morte. Mas para poder fazer isso, Jesus precisava sair de Cafarnaum. Se Jesus tivesse continuado lá, talvez ele estivesse até hoje, porque até hoje teriam demandas efetivas de pessoas com enfermidade, com alguns problemas, mas ele tinha uma compreensão muito clara a respeito da sua própria vocação. E é isso que ele está fazendo. Ele está caminhando na direção do cumprimento da sua vocação. O que eu tenho para te dizer hoje é o seguinte: busque em Deus. Qual é a sua vocação? O que Deus está fazendo em você e o que Ele quer fazer através de você? Isso é muito mais do que a sua profissão, o seu ofício. Costumo dizer que, na verdade, a nossa profissão é um meio para o exercício final da nossa vocação. Que você busque em Deus essa compreensão e que isso tranquilize o seu coração. Que você viva com intencionalidade, disciplina, esse relacionamento com Deus e que isso facilite você a ter uma compreensão, inclusive, de quando vai ser preciso dizer não. E que isso não traga nenhum dano e nenhuma preocupação ao seu coração. Muito pelo contrário, que isso traga uma sensação de paz que excede todo entendimento pela compreensão daquilo que você está fazendo, cumprindo a sua vocação. E eu encerro trazendo a lembrança de um filme que marcou muito a minha história, um filme bastante antigo, que no Brasil fez talvez até mais sucesso pela sua trilha sonora, Carruagens de Fogo, cuja trilha sonora durante anos embalou aí as corridas de São Silvestre, conta a história de um medalhista olímpico nas Olimpíadas de 1924, lá em Paris, na França, chamado Eric Liddell, que era filho de missionários presbiterianos e mais tarde viria se tornar um missionário presbiteriano. E esse filme que conta a história e narra a trajetória desse atleta, em um determinado momento apresenta um diálogo de Eric Liddell com a sua irmã e ela então questiona, por que você corre? E a resposta pronta dele é a seguinte: Deus me fez veloz com um propósito. E quando eu corro, Deus sorri. Quando você entende a sua vocação, o que Deus te chamou para fazer, e você faz isso com alegria, para a glória de Deus, o Senhor sorri. Então, procure fazer o Senhor sorrir. Amém. Obrigado. Amigo, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, muito bom estar com você, viu? Obrigado, Rodrigo. Bom, se você gostou desse conteúdo, se você apreciou o que a gente conversou aqui, eu peço que você se inscreva no canal da LPC, se você ainda não fez isso, e também que você compartilhe, curta e compartilhe esse conteúdo com alguém que você considera que precisa. A gente sempre tem aquela pessoa que a gente pensa, puxa vida, fulano devia ter ouvido isso aqui. Compartilha com ele, você vai ajudar a programação da LPC, mas também você vai ajudar essa pessoa a progredir na vida, amadurecer, crescer. Deus te abençoe, Deus te guarde e a gente se vê no próximo Mente e Coração. Grande abraço!